Certo. Doença de Chagas. Qual que é o agente etiológico da doença de Chagas? Qual que é? Letruse. Quem foi que diagnosticou e conseguiu isolar esse guerreiro? Carlos Chagas. Carlos Chagas pegou e conseguiu isolar o que parece uma cruz. Pensavam lá na época, em meados de 1928, que era um surto de malária que tinha aqui na região oeste da Bahia. Eles percebiam que esse paciente morria ou com o abdômen muito distendido ou com muita falta de ar. Até a gente está falando, gente, de uma época que não existia ecocardiograma. A gente está falando do roncocom para trás. Certo? Onde eu tive o tripanossoma cruz isolado, e ele chegou, e Carlos Chagas chegou e falou: opa, isolei um protozoário, que é causador da doença de Chagas. O primeiro exame a ser acometido para a gente conseguir diagnosticar era o diagnóstico indireto. Inclusive, vocês me veem falando muito dentro do programa de Chagas. Qual que é o exame que a gente não pede? Machado Guerreiro. Mas foi o primeiro exame que a gente pedia para a gente tentar diagnosticar a doença de Chagas. Com o advento da sorologia, dos mecanismos sorológicos que eu consigo prever e diagnosticar de maneira mais direta, ver esse tripanossoma, a gente melhorou do ponto de vista de diagnóstico. O que acontecia? Doença de Chagas é uma doença estigmatizada, é uma doença de periferia. Quando a gente fala sobre periferia, a gente está falando sobre norte e nordeste. Eu preciso avisar para vocês que a gente não tem grana. Então, sendo uma doença de periferia, é uma doença muito subdiagnosticada. Então a gente não sabe o verdadeiro rombo relacionado com doença de Chagas. Porque a notificação compulsória na doença de Chagas até 2022, ela era na forma aguda e criança. Muito difícil de a gente conseguir pegar Chagas no rápido. Falar de doença de Chagas é falar sobre quem está diagnosticando, falar sobre o agente etiológico, que é o protozoário. Esse protozoário, ele entra e ele é infectado na pessoa como qualquer doença infecto-contagiosa por um vetor. Lembra disso? Leishmaniose vem por um vetor. Vetor. E qual que é o principal vetor relacionado com doença de Chagas? Eco. Falando medicina agora. Falando mediquês agora. Triatoma infesta. E aqui a gente tem a nossa transmissão vetorial. E até hoje a gente tenta muito conseguir acabar com essa transmissão vetorial. Então o meu vetor pega esse triatoma infestas em um recipiente. E quais são os recipientes que a gente tem? Todos os meninos da T5 têm por obrigação ler qual diretriz? Chagas, né? Porque vocês estão rodando comigo no programa de Chagas. E aí, quais são os recipientes relacionados com o vetor chamado triatoma infestas? Recipiente é onde está, tipo assim, ó, tem uma lagoa de triatoma infestas. Em quem? Tá? Vê? Estou falando sobre recipiente, estou falando sobre morcego, eu estou falando sobre raposa, eu estou falando sobre. O que mais? Fala? Hã? Cachorro! Cachorro! Eu estou falando sobre o que mais? Principalmente no ambiente de
que matou o guerreiro agora lá de mata, no ambiente rural, principalmente no ambiente rural relacionado com roedores. E aqui a gente está falando principalmente esquilos. Então eu tenho um recipiente, o vetor pega a forma amastigota. Ingere essa forma amastigota no recipiente, ele fica infectado nesse momento. Nesse momento ele vai picar, conseguiu? Louro? Sem graça. Certo? Os nossos vetores. E todos são da espécie de triatomíneos. Até hoje ainda é das principais transmissões, a transmissão vetorial, tá? Por que eu falo que ainda é das principais transmissões? É a transmissão vetorial. Pensando seriamente na terceira, quando vocês entrarem, eu vou mexer com o slide mais. Melhor, né? Ficar pensando. A transmissão. Hã? Você sabia de qual slide? Cai isso. Esse aqui não, não. A principal transmissão é a transmissão vetorial. O açaí. Você já ouviu falar? Açaí pegou Chagas, pegou açaí, pegou da cana de açúcar. A gente está com consulta agora em DC. Me chamaram para ir para lá. Vem pegar Chagas. Não tem Chagas. É mesmo, cara. Andar com repelentes. Por isso só que eu pegar um. Eu chuto de Chagas também. 15 casos confirmados relacionados com cana de açúcar. Confirmado. Eu peguei essa média aqui, ó. Eu me fudi. Tudo que tiver endemia de Chagas tem que correr atrás. Por que eu falo que a transmissão vetorial ainda é a principal transmissão? Porque essa galera lá, tipo assim, cana de açúcar, açaí, é o barbeiro morto. É transmissão oral. Beleza, mas o barbeiro tá morto ali. Eu não peguei o barbeiro, não peguei o tripado, só me comi. Então a gente ainda classifica essa transmissão como vetorial. Em algumas regiões, tem cerca de 2 a 3 anos, não sei, barreiras por programa. Tem 2 a 3 anos que a gente não acha nenhum barbeiro contaminado. Mas se a gente continua achando triatlon, mata e vê que o guerreiro não estava contaminado, graças a Deus. Aqui, era isso que eu estava pegando com vocês. Certo? Nosso ciclo evolutivo. O que está acontecendo? Aqui, acho que não tem os recipientes. O que acontece? Vamos lá. O inseto. Quero estar me pegando aqui. Isso. Dentro da barriga do inseto, que está exatamente aqui, transformam-se em amastigotas, transformam-se em tripomastigotas. Parece uma tripa. Nesse momento, o inseto infectado pega uma região da minha pessoa. Aqui o índice. Vocês já tiveram infecto? Todo mundo. Esse aí já teve infecto também, né? O Jorge faz assim. Vetor, recipiente. Tem coisa. Assunto delicado.
estou falando sobre o ciclo evolutivo da doença de Chagas, tá? Estou pegando um pouquinho da infecto para mim. Isso é muito mais caro. Transformando em tricomastigoto, o guerreiro vai e pica. O reflexo gastrocólico do inseto ele é muito exacerbado. Então, quando ele pica, ele faz o cocôzinho ali. Quando ele faz o cocôzinho, você já foi picado por muriçoca? Aí você imagina uma muriçoca desse tamanho. O que acontece quando você é picado por muriçoca? Libera estamina. A estamina vai causar coceira. O que eu vou pegar? Eu vou pegar a bosta do barbeiro e jogo para dentro da minha corrente sanguínea. E é lá no trato gastrointestinal do barbeiro que eu tenho a forma infectante, doença de Chagas. E aqui agora, tricomastigoto invade tecido onde se transformam novamente em amastigotos, se multiplicando de maneira assexuada, transformando em tricomastigoto e se retornando ao sangue. E aí o que o barbeiro faz? Pica de novo. E é exatamente por isso que é extremamente comum, e os meninos percebem isso quando rodam comigo, eu tratar a mãe e a filha no mesmo dia. Os dois irmãos com doença de Chagas. Boa noite, Murilão. Com doença de Chagas dentro do... Aí, pior que é boa noite mesmo. Com doença de Chagas... Perdão, fui da meada. Com doença de Chagas... Por quê? Porque eles moram no mesmo local. Então, isso vai se perpetuando. O barbeiro infectado pica um, coloca no outro, pega o reservatório, joga para cá. Vira uma verdadeira suruba de barbeiro. E todo mundo pega a doença de Chagas. Certo? A importância disso é que isso está acontecendo até hoje. E estamos em região endêmica. Gente, independente de você viver na roça ou não, Barreiras é o oeste da Bahia. E mesmo aqui, no meio da cidade, barbeiro tá ali, filho. E com você? É, pô. Mas é verdade. Então, assim, como estamos em região endêmica, pensar em doença de Chagas é extremamente relevante. E comigo eu tenho chama para doença de Chagas, né? Tudo meu acaba no Chagas. Então, pensar em doença de Chagas, mesmo se o paciente não tiver, doutor, não moro na roça, não estava em casa de taipa. Gente, tem pai, tem mãe de aluno que viveu a vida inteira em região urbana que tem doença de Chagas. Não é algo extremamente relevante. Chagas precisa ser pensado, certo? E aqui eu fecho o meu ciclo de vida do barbeiro e da forma infectante. A transmissão em período de incubação. Transmissão vetorial, 4 a 15 dias. Entre período de incubação para a doença de Chagas e a transmissão. Gente, é extremamente difícil explicar que forma aguda de doença de Chagas é igual caviar, ninguém vê. Você só vai pegar a doença de Chagas na forma crônica, quando ela se cronifica. Doutor, por que eu sei lá com banana, tem chagão de população? Se o menino está com os olhos inchados e pegou, olha o marihuana aí, menino, vai embora. Vai desenvolver a doença de Chagas, vai ficar com marca fácil. Eu tenho paciente de 15 anos, eu precisei de ficar marca fácil, porque o cara tinha Chagas carente congênito. Que é isso que eu vou discutir mais com vocês. A transmissão oral 3 a 22 dias, congênita, só da mãe ter doença de Chagas, ela já tem indicação de ir para o pré-natal de alto risco. Teve doença de Chagas, pré-natal de alto risco. Por quê? Porque o risco de transmissão vertical congênita é extremamente relevante. Tanto é que a gente tem, lá no Integra Chagas, em São Desidério, que a gente tem um protocolo específico para a mãe que tem doença de Chagas e engravidou. As meninas sabem disso. Então é extremamente relevante olhar para esse paciente. A transmissão acidental, e aqui quase não temos mais transmissão transfusional. Você que é doador, não sei se vocês percebem tanto que vocês fazem antes de ser doador. Um deles é Chagas. Então a transmissão transfusional, a gente está quase zerando por conta do banco de sangue. A Unisangue, que estava em Barreiras há 20, 30 anos atrás, foi o principal rastreio para a doença de Chagas. É muito comum. Fui na Unisangue tentar doar sangue, fiz o exame e sabia que tinha Chagas, não podia doar sangue. Então essa transmissão está cada vez sendo menos relevante no nosso meio. O nosso rolê é isso aqui, ó. Então,
Então, é chamar veterinário, agrônomo, todos que mexem com parte rural, para estar junto da gente. Depois que o barbeiro picou e Chagas se desenvolveu, o cara se lascou. O cara ou ele vai para mim ou ele vai para o gasto. Então eu preciso entender antes do barbeiro picar. A gente está falando de uma doença estigmatizada do Nordeste com o pessoal da região socioeconômica lá embaixo. O cara sabe que tem Chagas e não vai atrás porque ele não tem intelecto para isso. Geralmente, né? É um rolê, meu programa de Chagas é tudo rindo, não sei o quê. Os meninos já viram isso. E a gente tem que entender que é aquilo ali. É uma doença que ela é muito marginalizada. Ano passado eu fui para o congresso, esse ano eu não fui porque eu estava no seminário. Ano passado eu fui para o congresso de cardiologia, comentei isso com os meninos, inclusive. Cara, tinha 3 dias de congresso. 3 dias de congresso, tinha um dia que tinha, sei lá, 15 palestras sobre cardiomiopatia e hipertrófica. O negócio você não veio. Chagas tinha 2 no congresso inteiro. Então, os cardiologistas não ligam para essa doença. É por isso que a gente... Então a gente tem que... Isso é relevante, isso aqui que está acontecendo hoje é muito legal. Ninguém fala sobre Chagas, inclusive eu falei até 5 anos do programa de Chagas, sobre Chagas. Entendeu? Então, redução importante de sua transmissibilidade entre 1975 e 1995 e a continuidade de programas de controle por outras vias de transmissão. O nosso principal rolê, via oral e transmissão vetorial. Certo? Controle dos vetores nas casas, isso que eu comentei com vocês, inseticida, lembra como fala? Fumacê. Nunca mais eu vi nada, já me embacei em barreira. Lá em Botirama já deu um dia desse. Até um dia desse eu vou tirar um dia. Já me viu os caras que já me convidaram para os fumacê aí, eu nunca fui embora. Eu tento ser uma pessoa melhor na vida, não tem jeito. Inseticida nas casas e no pé do homicídio. Por favor, né? Não fume maconha. Medidas educativas e sanitárias. Eu tive a sorte do caralho que aquele pode eu engoli e ficava tossindo parecendo um animal, senão eu tava fudido. Eu tava nessa porra aí também, Foi, minha sorte é que o trem não pegou. Aí hoje eu fazendo vídeo, né? Pois é. Caralho. Bora. A política para triagem do sangue para o uso humano, prevenção da transmissão transfusional. Certo? Vida inteira. Política continuada. Saber, orientar, treinar, entender o que está acontecendo, qual que é a transmissão do paciente, como que eu vou fazer isso aí. Certo? Aqui é o que eu quero discutir com vocês. Ponto. Fudeu. Entendeu? Pegou. Já era. Chagas agudo, menos de 1% dessa galera morria. Se eu conseguisse pegar forma aguda de doença de Chagas, eu atingia 60% a 80% de cura. Só que a gente está falando de uma doença que o cara está lá na rebiboca da parafuseira, virando para trás e plantando bananeira. Se não tem enfermeiro, se não tem técnico, vai ter médico, não vai. Você não vai pegar isso daqui. Qual que é o nosso principal desafio? Deixar de ter infecção. Infectologia, que é essa coisa chata aqui no começo. Agora, vou começar a discutir clínica. Doença de Chagas agudo, menos de 1% morre. Chagas agudo, ele vai me mostrar como um quadro gripal. Chagoma de inoculação, toxemia, taquicardia, palpitação. É uma miocardite. Como assim uma miocardite? Eu tenho inflamação do meu miocárdio, pensando em coração. Em trato gastrointestinal não tem um sintoma, porque ele precisa se cronificar para entrar em trato gastrointestinal. O paciente chega com febre. Vamos lá, postinho de saúde. Febre, taquicardia, palpitação. Os 2 olhos inchados, você vai pensar que é o quê? Dengue, pô. Vai pensar que é o quê? Gripe. Ou é um Chagas agudo. Ninguém vai.
Não vai. O quadro de Chagas aguda ele é muito inespecífico. A não ser que o paciente tenha um puta de chavoma de inoculação. Mas ele é muito inespecífico. Aqui a gente está falando sobre sinais de toxemia. Qualquer quadro viral causa o que Chagas aguda causa. Então é extremamente difícil da gente conseguir diagnosticar. Beleza. Nesse momento, essa Chagas vai se cronificar. E dentro da forma crônica, eu tenho a forma indeterminada, que vai mais de 90%. E aqui é o meu grande rolê, né? Qual que é a minha obrigação frente ao programa de Chagas? Eu tenho 6.000 pacientes na última contagem que a gente fez registrado no programa. Minha obrigação no programa de Chagas é fazer o quê? O paciente chegar, eu saber aonde está Chagas. Cada paciente que sai, eu não sei se vocês percebem, eu falo, qual que é essa forma, gente? Menino, cardiopatias Chagas, cardiite hemogênica. Qual que é essa forma? Forma mista. Qual que é essa forma? Miocardiopatia Chagas. Essa é a minha obrigação. Minha obrigação é saber forma crônica indeterminada ou fudeu. Tá para algum canto. Olhei para esse paciente. A forma crônica indeterminada é o grande Chagas no sangue. Muitas vezes, paciente, doutor, meu Chagas está onde? Aconteceu isso hoje, não foi? Chagas está onde, doutor? No sangue. Esse paciente está sob risco. Eu tenho um bicho. Bora olhar para o bicho? Eu tenho um bicho no sangue do paciente. O sangue vai passar o tempo inteiro em trato gastrointestinal, vai passar o tempo inteiro em trato cardíaco. Esse paciente está sob risco de desenvolvimento de Chagas, seja forma cardíaca ou trato gastrointestinal o tempo inteiro. O Chagas não tem cura. Tá? O que acontecia? O paciente chega na forma crônica determinada, a galerinha batia no ombro guerreiro, não é forma aguda não. Você não precisa nem de cardiologista, você vai no médico do postinho quando você sentir alguma coisa, esse paciente ir embora. Óbvio, periferia, roça. Ele só vai atrás quando ele estiver sintoma. Doença negligenciada por corona. O que foi que aconteceu em 2018 e 2022? A gente pegou o mesmo remédio que tratava Chagas desde 1970 e fez um estudo simples. A galera que toma o remédio versus a galera que não toma. Vamos ver quem vai desenvolver. Se a galera que toma o remédio desenvolve menos Chagas. Estamos falando de uma doença de 1928. Eu estou falando de estudo de 2018. Conta tempo, 90 anos. Para a galera pensar, porra, será que o Roxagan pode ser que deu certo? Percebeu-se que o uso do benzonidazol, vou explicar lá na frente, mas só para vocês entenderem como se cronifica, faz com que a forma crônica indeterminada perdure por mais tempo. Ou seja, se eu diminuir a quantidade de bicho, gente, isso é óbvio, que tem no sangue, se eu tenho menos bicho, eu tenho menos chance desse bicho ir para algum lugar. E percebeu que 2 mais 2 era 4. Nesse momento que Chagas deixa de ser notificação compulsória somente forma aguda, e a forma crônica também começa a ser uma doença de notificação compulsória. O que é que isso significa? Que a gente ainda não sabe o rombo. Porque se vocês perceberem, em 2022 a gente estava no meio da pandemia. Está sendo notificado agora, guerreiro. Tem 1 ano que a gente está fora da pandemia só. 1 ano, 2 anos. É agora que a gente vai entender o que vai ser doença de Chagas. Então, é provável que doença de Chagas faça parte do currículo, inclusive cai em prova, sei lá, na época da T6 fazendo prova, isso aqui vai ser mais relevante. Certo? Beleza. Tá? Pode tudo, né? Ai, professor, como é difícil ser aluno. Morro de dó. Forma crônica indeterminada e forma determinada. Essas formas determinadas a gente está falando sobre trato cardíaco, digestivo e forma mista. Tá? A crônica indeterminada, como é um bicho que está rodando no sangue, eu tenho riscos dela vir para cá todo ano. Se esse bicho está lá, ele pode se alocar em algum lugar. O meu grande objetivo é permanecer com que esse Chagas fique no sangue.
Eu dou alta hoje em dia no programa de Chagas, mas eu dou alta falando, todo ano você precisa ir no postinho para fazer eletrocardiograma e radiografia de tórax. E se tiver alguma alteração, você vai ser encaminhado para mim de volta. Beleza. Deu para entender. Fase aguda, fase crônica, fase aguda, caviar. Se eu conseguisse tratar na fase aguda 60 a 80% de cura, esquece, infelizmente. Fase crônica é o meu rolê. Crônica, indeterminada cardíaca digestiva, forma mista. Fácil. Muito fácil. Cara, é o rolê. Não se tem nada. Por que que não pega, sei lá, trato respiratório? Percebe-se que ele não vai para canto nenhum. Ele só vai para o intestino, esôfago e o coração. Dentro do coração ele ataca de duas maneiras. Vou explicar para vocês. Mas o que eu estou falando é assim, ó. Não existe uma explicação plausível, se eu já fui atrás, só vejo com isso, para falar que o tripanossoma é coração. Não tem. Não tem um genoma, não tem uma expressão, não tem nada. Por quê? O que você acha? Porque não tem estudo. Porque ninguém parou para pegar isso aqui. Entendeu? Se eu não estudo, eu não entendo. Com um estudo, percebeu que o benzindazol dava certo. O remédio que eles dão, ó. Então ninguém pegou Chagas. Opa! Mas quando vê o tamanho do rombo Chagas, eles vão perceber. Espero eu. Exatamente isso. Não é falta de estudo. Não tem. Se você chegar em São Paulo, mostrar um BRT com Medasa, 80% dos meus pacientes têm BRT com Medasa. Eu discuti Chagas quando eu estava no congresso, eu já estava começando, tipo, um ano já de programa. Um cara que era de São Paulo. Nossa, você Chagas. Eu atendo, quando eu falei, gente, eu atendo 47 pacientes chagados por semana. Eu sou um garoto de programa. Certo? Então, assim, atendo 47 pacientes por semana de doença de Chagas. As meninas acostumadas, é rapidinho, né? É porque são Chagas. É Chagas, tá falando, tá aqui, você vai fazer isso. Não, marca passo, amanhã você morre. É mais ou menos isso. Não é? Aquela guerreirona lá, eu falei, deixa eu ir pra ela. Pô, você não faz nada, caralho, eu vou morrer. 6 meses, não sei se você vai adquirir 6 meses, não. Pô. Por quê? Porque ela não entende o que eu estou falando. E a filha fica rindo. E aí vai, filho. Não tem jeito. A gente não dá educação, não consegue. Eu não vou dar escolaridade pra essa galera. É por isso que eu falo escrachado, eu falo o que vai acontecer. Doutor, mas tem que ser, velho. Não tem jeito. E doença de Chagas não tem jeito. Certo? Doença de Chagas aguda. Chagoma de inoculação. Ele não dá isso para você. Olha aí. Tipo assim, que eu falo, mas Aqui em Barreiras, eu estava comentando isso no drone. Lá aqui em Barreiras a gente tem mais diagnóstico na região metropolitana de doença de Chagas. Então, uma foto bem legal, depois eu mando no grupo dos meninos, mostrando o diagnóstico de doença de Chagas na nossa região em comparação com Salvador. Cara, ele está falando sobre periferia, está falando sobre Mato Piba. Certo? Os sintomas são inespecíficos. Exantema crutante. Gente, esse guerreiro aqui, ó. Se ele abrir a boca, o dente está daquele jeito aqui assim, ó. Ele chupa chupeta. O que aconteceu com esse guerreiro aqui? Ele bateu os olhos, filho. É o que a mãe pensa. Ele vai, a mãe não vai pensar que foi Chagas. Não vai. Você não vai, infelizmente. Mas esse aqui é o querido sinal de bomba não. Chagoma de inoculação. Certo? Aí esse cara tem esse sinal de uma mais específico para quando pega no olho. Quando pega no olho específico. No olho, né? Pegou no braço. Mais uma coisa. Ele pega no olho. A região preferencial do criador deve
Aquela louca, não tem que ser louca. Antigamente, né, para minha mãe, eu falo minha mãe porque minha mãe tem 3 irmãos de criação, os 3 me chamam. Eu já atendi, não sei qual grupo que foi, que minhas 2 babacas tem chagas e estavam lá no programa. Sua mãe já não, não é jeito não. Que acabar os pisos dos Meus tipos tem idade. Eu não tinha eu tinha que ser caro. Aí o que acontece? Eles judiavam a minha cabeça de pegar esses barulhos e guardar esses barulhos. E aí eles viam esses barulhos. Brincadeira. E aí via esses barulhos e guardavam, tipo assim, juntavam o barulho. E a brincadeira era juntar e soltar. Juntava o barbeiro, cadeador, você botava o barbeiro tudo dentro. Amanhã vamos soltar o barbeiro. Sem noção, não sabe o que está acontecendo. Então, assim, a gente está falando de uma doença completamente negligenciada. Sintomas específicos, a gente está falando sobre uma síndrome de miocardite, né? O paciente que faz isso é aguda. Cara com 12, 15, 25 anos. Aconteceu isso lá no Eurico. Paciente de 30 anos, vicesona, derrame pleural bilateral, isso aqui, perderei parará. Estava bem específico, tinha uveíte, negócio. Falei, aqui provavelmente lúpus. Então o cara não vai fazer sintoma de insuficiência cardíaca, ele não deu tempo de estragar o coração dele ainda. Então precisa sentir lá na sua cabeça, tá? Isso aí, Chagas tem que ser. Você precisa pensar. Você não vai pensar. O negócio aqui é pensar, sempre botar o parafuso na cabeça de vocês de pensar em doença de Chagas. Avaliação de conversão em 15 dias de diferença, desafio do diagnóstico, é o que eu estou falando o tempo inteiro, mas a gente consegue curar mais de 90% dos pacientes. Tem literatura que fala 60, tem literatura que fala 80, tem literatura que fala 90, mas é o nosso querido caviar. Certo? Fase semelhante às demais miocardites, foi isso que eu falei. No eletrocardiograma, quanto é que está aqui? Taquicardia, toxemia, o paciente vai ficar taquicárdico, vai ter febre, ele vai ter taquicardia, palpitação, pode ser que ele tenha um pouquinho de membro inferior. Uma reativação infecciosa a partir da fase crônica pode acontecer se o paciente tiver imunossupressão. Não é tão comum, tá? Ela tem Chagas e tem a genesita do longe da guarda, né? Pegou câncer, né? Imunossuprimido, Chagas vai ripa na chulipa dele. Pode acontecer, é uma coisa de tuberculose. Lembra? Reativação de tuberculose? Vocês também tiveram tuberculose. Então, se eu tenho lá no ápice cardíaco, se eu tenho algo primário, no ápice pulmonar, se eu tenho algo primário para agora desenvolver uma segunda imunossupressão, eu posso ter a reativação do micobactério tuberculose. Aqui é a mesma coisa. Eu posso ter uma reativação do Trypanosoma cruzi. E esse cara desenvolver proliferação desses parasitos, mostrando lesão necrótica. Extremamente difícil da gente conseguir ver. Se é difícil da gente conseguir ver o cara agudo, você imagina a reativação do cara crónico. Beleza? Sinal menos específico para a doença de Chagas, repolarização ventricular. Mas é o sinal mais sensível. Caiu na prova de vocês. Qual que é o sinal mais específico no eletrocardiograma para a doença de Chagas? Responde. Quem rodou comigo não souber essa, eu marco, né? Bloqueio de ramo direito associado com bloqueio da divisão anterior superior esquerda. Mais específico. Mas o sinal mais sensível é a alteração da repolarização ventricular. Assim como o sinal mais sensível da assim como o sinal mais sensível da hipertensão. Assim, fala outra coisa aí. O sinal mais sensível é valvopatia. Tudo. É o sinal mais específico. Mas mais específico seria o bloqueio de ramo direito. A arritmia do paciente é o sinal de pior prognóstico. Os caras que estão fazendo arritmia, ele morre. Por isso que vocês ficam com a N inteira a gente falando sobre arritmia. Certo? A arritmia, eu preciso ver qual a arritmia, o que está acontecendo. Os caras estão na fase aguda e tem arritmia relacionada, fudeu. Aqui, né? Governo do estado da Bahia. Eu conheci essa mulher aqui, ó. Essa mulher que entregou esse tanto de coisa. Em algum lugar, Cristiano Medeiros.
A gente mudou nota técnica e mudou o panorama do nosso estado para a gente conseguir notificar esses pacientes. Certo? Então hoje eu consigo notificar de uma forma crônica. Esse paciente sai lá do meu consultório e vai lá para o enfermeiro já tem a folha de notificação. Eu consegui colocar no ESUS e perceber que Chagas talvez não seja só uma marolinha. Talvez não seja só uma marolinha. Aqui o que eu quero conversar com vocês, miocardiopatia dilatada. A inflamação ela é crônica, gera baixa intensidade. Inflamação crônica de baixa intensidade. Então esse cara aqui, esse cronifica e vai jogar para o coração no passar dos dias, dos meses, não, mas no passar dos anos. É agitação, remissão, é agitação, remissão, é agitação. Se a gente estiver falando sobre fígado, vocês sabem. Vamos ao final de semana, o que acontece? É saca do cacete. O fígado é o órgão que mais se regenera, que mais encobre. O coração se regenera? Hipertrofia. Se ele faz hipertrofia, o mecanismo? É isso. Certo? É isso que faz. Não tem glicose no coração. Então, essa inflamação crônica de baixa intensidade gera destruição tisular progressiva e fibrose sistêmica. É a regra. Porque com essa fibrose eu vou ter uma miocardiopatia chagásica. Vamos de novo? Essa inflamação crônica mata o músculo. Matando o músculo do lado eu preciso ficar catão, forte. Vou ficar hipertrofiado. Doença de Chagas é uma das formas de miocardiopatia e, por definição, um grupo heterogêneo de doenças do miocárdio, causando disfunção mecânica ou elétrica. Se essa hipertrofia gerar hipocinesia, esse coração não bate para frente. Miocardiopatia dilatada, hipertrofia ventricular esquerda, concêntrica ou excêntrica. Excêntrica, eu falei sobre isso com vocês lá na aula de semiologia, né? Excêntrica. Qual que é a principal forma de miocardiopatia concêntrica? Hipertensão, o outro lado, eu falei com vocês. Aqui, excêntrica, desce para fora. Comecei a mexer com o músculo hipertrofiado, pode ser mecanismo de arritmia. É uma das formas de gerar arritmia, a miocardiopatia gerando arritmia. Outra forma é o tropismo que o trypanosoma tem pelo sistema de condução cardíaca. E qual que é o lugar que ele mais gosta dentro do sistema de condução cardíaca? O ramo direito. Qual que é o lugar mais próximo do ramo direito? A divisão antero-superior esquerda do ramo esquerdo. Então a arritmia pode vir tanto pela destruição do músculo, quanto pelo tropismo pelo sistema de condução cardíaca. Porque se eu estou gerando um bloqueio de ramo, se eu bloquear mais em cima, eu vou gerar um bloqueio átero-ventricular. E esse cara vai precisar meter marca-passo. E aqui a gente está falando sobre as duas formas de Chagas atacar o coração. Ou eu posso atacar o miocárdio, miocardiopatia chagásica, ou eu posso atacar o sistema de condução cardíaca, cardiopatia chagásica arritmogênica. E eu consigo classificar esse cara. De novo, principal dúvida de vocês: miocardiopatia chagásica, cardiopatia chagásica arritmogênica. Duas formas de cardiopatia chagásica. Ou ataco o sistema de condução cardíaca, ou ataco o miocárdio. No caso do miocárdio, geralmente ele tem uma tendência a pegar mais a região apical, dando um aneurisma em dedo de lucro, em ponta de lucro. E é um sinal mais específico ecocardiográfico para a doença de Chagas. Mas ele pode atacar qualquer região. Se eu pegar a ponta do ventrículo esquerdo, posso dar um aneurisma apical da doença de Chagas. Quem leu a diretriz vê que tem isso aí lá. Aneurisma apical do ecocardiograma muito específico de doença de Chagas. Como se fosse o DRD com pedaço do ecocardiograma. Ele tem uma tendência a pegar mais a região apical. Mas eu posso afirmar? Definitivamente não. Tem. A pergunta é boa. Vamos lá. Chagas morre de taco ou de brade? Não é essa a pergunta? O que vocês acham? 50-50!
Foda-se, eu quero ver o Flamengo. Quero jogar baralho. Ontem eu não joguei. Chinês. Brade ou tá? A resposta é maior incidência para Brade. Porque o bloqueio do ramo direito vai fazer com que o lado direito bata depois do lado esquerdo. E se eu tenho a transmissão ascendente, o que está antes do ramo direito e do ramo esquerdo? Pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus. Ó, nó sinusal, nó AV, ramo direito, que não é subdividido em nenhum subramo, e ramo esquerdo, que tem a divisão antero superior esquerdo, antero medial esquerdo e posterior inferior esquerdo. Por isso que o ramo esquerdo ele é mais grosso lá do que o ramo direito. Certo? E essa proximidade faz com que eu tenha um bloqueio dos dois. Se eu tiver um bloqueio ascendente, eu vou fazer BAV. Estou falando grego? Gerando Brade, arritmia. Então, muito mais para Brade do que para TAC. Gera estressístole também. Com certeza. Fibrose aqui, ó, pode gerar uma estressístole. Certo? E a extrasistolia precisa avaliar a densidade. Vai falar sobre a arritmia, falar sobre nenhum de vocês. Brade mata? Mas marca passo o outro. TAC mata? Mata. Muito mais que Brade. Temos que chocar. Então, apesar de ter mais Brade, a mortalidade relacionada com o câncer de Chagas ela é maior quando eu estou em evidência de TAC. Aí você mete cigarro no meio da sintonia, com dois mecanismos de patológico para evitar. Ih, Quais sim? Porra, legal. Na TAC, indicação de CDI. Cardiodesfibrilador implantar. Qual que é a diferença entre CDI e marca-passo? Vou me perguntar. Cardiodesfibrilador implantado, que vai fazer uma desfibrilação dentro do coração. Todo CDI é marca-passo, nem todo marca-passo é CDI. A depender da ataque arritmia, eu tenho indicação de CDI. Qual que é a principal indicação de CDI? Morte súbita abortada. O cara que fez uma morte súbita, precisou chocar e quiser indicar CDI. Semana passada, nós temos 2 pacientes que a gente indicou. É o tratamento crônico do CDI, é. Mas esse cara vai morrer de alguma forma. Imagina a média. O cara faz arritmia, é chocar, até morrer. A mente assim ele morre. Então o CDI trata de maneira crônica ataque arritmia? Não. Ele está lá como o meu último soldado. Eu fiz a mildarona, chuchei a mildarona, ele continua na arritmia e tal, não sei o quê. Eu vou desfilar por dentro. Eu a pior sensação. Todo CDI marca passo, mas nem todo marca passo é CDI. O tratamento da ataque à arritmia nem sempre é CDI, graças a Deus. A gente consegue tratar com mildarona, beta-bloco, protalol, procainamida, profenona, N1 inteiro. Se ele tiver indicação de CDI, eu vou chuchar CDI, não tem problema nenhum. Certo? Certo, foi isso que eu comentei, né? A desautonomia, eu preciso muito de falar as coisas antes. Depopulação neuronal, mas é mais legal a gente ficar conversando, né? Do que ficar lendo slide. É, precisa entender. Aí, ó, eu não tenho controle inibitório vagal, incapaz de ajuste cronotrópico rápido. O que acontece com esse paciente? Aquele controle do nervo vago, ele se perde. Então o cara era para fazer TAC, ele faz Brade. Era para fazer Brade, ele faz TAC. A depender do grau de bloqueio, eu posso desenvolver GAV, eu posso desenvolver lento, se for lá em cima, não se usar. Então esse cara, por si só, a depender da forma dele, vai ter indicação de marca-passo. Eu sou muito quente.
Certo, minha galera? Depois de fugir lá atrás do irmão Thiago Arraes. É a mesma cara, depois eu fui ver. E atrás do bandado ali pra esse aqui. Tá, distúrbios microcirculatórios vai haver, né? Se eu tenho fibrose, eu não consigo nutrir aquele coração da maneira como eu conseguiria nutrir. De uma maneira mais adequada. Vamos pensar. Vai melhorar? Não. Porra, mas pelo menos está bem. Certo? Dano no miocárdio, sistema de condução cardíaca, foi isso que eu comentei com vocês. Compromete nó AV, feixe de His. Ele vai de baixo para cima. Bloqueio de ramo, nó atrioventricular, nó sinusal, leve BAV, bloqueio de ramo direito, bloqueio da divisão superior e esquerda. Áreas de fibrose, o miocárdio ventricular podem gerar, o que ele falou? Extracístoles. Fase crônica cardíaca. Aqui eu preciso que vocês entendam. A gente consegue classificar. Isso aqui eu bebi um pouquinho lá de insuficiência cardíaca, que vai ser a última aula que eu vou dar comigo da T6. A gente consegue classificar a doença de Chagas de maneira parecida como a gente consegue classificar a insuficiência cardíaca, em grau evolutivo. A, B, C e D. E bebendo um pouquinho na insuficiência cardíaca, eu costumo brincar que o cardiologista não gosta de estudar, né? Então eu boto um negócio parecido com o outro para facilitar o nosso estudo. Na forma crônica, fase crônica cardíaca, eu consigo olhar para o paciente A. Se vocês lembrarem do grau evolutivo de insuficiência cardíaca, é um paciente que está sob risco de desenvolver insuficiência cardíaca e que não desenvolveu, não tem alteração estrutural cardíaca. Lê Chagas, forma indeterminada, sem sintoma presente de C, com eletro e registro histórico normal. E a forma crônica indeterminada. Na fase B, esse cara tem cardiopatia estrutural, mas não tem sintoma. Lembra da fase B de C? O que é a fase B de C? Exatamente a mesma coisa, pô. O cara tem lesão estrutural cardíaca, seja disfunção da diástole, seja disfunção da sístole, mas ele não tem sintoma. Aqui eu só divido em B1 e B2. B1 alteração no eletro, B2 alteração na fração de ejeção do ventrículo esquerdo. Beleza? Classificação A, classificação B. B1 e B2. Na classificação C, esse cara tem sintoma de insuficiência cardíaca. É o cara sintomático. Mesma coisa da fase C da própria insuficiência cardíaca. Então, A, fator de risco. B, alteração estrutural. B1, eletro. B2, eco. C, tem o sintoma. E desse sintoma refratário, tratamento clínico. Esse paciente aqui que eu preciso indicar transplante. É exatamente esse paciente. Sintoma refratário, tratamento clínico. Preciso decorar uma coisa, porque isso vai cair na prova, tanto de C quanto de Chagas. Essa classificação não anda para trás. Então, se o cara teve, em algum momento, eu tive sintoma atual ou pregresso de insuficiência cardíaca, ele é C. Mas tem 20 anos que eu trato e não tenho mais sintoma nenhum. C. C. Não, C. Certo? Essa classificação é a classificação evolutiva. Beleza? Qual que é o paciente que vai se beneficiar do tratamento clínico? C e B. O A eu preciso fazer com que ele mantenha-se na forma crônica indeterminada. Dá o meu querido ou Chagas. Beleza? Miocardite aguda, morte aproximadamente, recuperação. Fase A, B, B1, B2, C e D. Diagnóstico etiológico, sorológico, apresentação clínica. Só o marcador. Qual seria a forma de triagem mais pregressa para conseguir pegar na fase crônica? Seria, ou aguda, seria o sorológico? Sorologia. Ele positivo dele. Como é que eu faço o primo diagnóstico de doença de Chagas? Eu juro que eu estou terminando, tá? Vamos. Quais são os mecanismos sorológicos? ELISA, bioluminescência e imunofluorescência. Eu tenho 3 mecanismos sorológicos.
Foi legal que a gente precisa discutir isso. Como que eu vou fazer o diagnóstico? Como que eu faço o primo diagnóstico? Eu preciso de 2 de 3. 2 de 3. Quais são os 3 mecanismos sorológicos que a gente tem? Hemoaglutinação indireta, quimioluminescência indireta, imunofluorescência indireta. Eu tenho que ter 2 dos 3, porque se eu tiver a sorodiscordância, eu tenho o terceiro. Então eu peço 2. Se os 2 vieram positivos, eu tenho diagnóstico. Qual que é o padrão ouro para diagnóstico de doença de Chagas? Hã? Gênero diagnóstico. Muito bem. Muito mais de prova do que de vida. Pega o barbeiro. Barbeiro vive. Bota o barbeiro para picar o meu caso índice. Paulada na cabeça do barbeiro. E vou ver se eu tenho tripanossoma ou não. Então é um negócio direto. Esse é o meu padrão ouro. Se você perceber, a quimioluminescência ela é indireta, a hemoaglutinação ela é indireta, e a imunofluorescência também ela é indireta, porque eu avalio soroconversão. Eu não estou vendo bicho em canto nenhum. Ah, doutor, então vamos biopsiar esse coração. Eu vou ver o bicho. Pós-morte. Você vai ficar? Pô, tem disfunção diastólica grau 1, alteração na repolarização ventricular. O cara tem Chagas e hipertensão. Quero saber de onde é que tem essa disfunção de diástole aí, caralho. Abre esse peito e vamos fazer biópsia. Pô, pelo amor de Deus. Não entende. Nosso diagnóstico ele é muito mais indireto. Se cair em prova padrão ouro, cheio de diagnóstico. Mata o fela da puta do barbeiro. Beleza? Respondido sua pergunta. Então, forma cardíaca sem disfunção ventricular, forma cardíaca com disfunção ventricular, sintomático, sintoma, refratário, tratamento clínico. Fase crônica. E aqui é onde eu quero pegar com vocês. Quais são os exames que eu peço para doença? Chagas. Pensa, o Chagas, apesar de ser cardiologista, ele é mais meu do que o cardiologista. Porque você está lá na ponta da linha, você está lá no posto de saúde, você está lá no posto de saúde. Quais são os exames? Principal marcador de prognóstico de disfunção ventricular. A disfunção ventricular tem relação com morte súbita. O cara de insuficiência cardíaca não morre por progressão de doença. Ele morre de morte súbita. Ele está te dando tchau, pô, morre. É assim que acontece. Ano que vem vocês vão estar na aula. Tem um UTI 3, que é o UTI cardiológico. Vocês vão ver que na UTI 3 está todo mundo. É assim que a galera da cardio morre. Ele não tem progressão de doença. É um cara do nível 2 que estava dormindo e não acordou. Pode ser buscar. Certo? Então a gente precisa entender quais exames que eu peço. Quais exames que eu peço. Quero mostrar isso aqui para vocês. Teste sorológico positivo. Sorologia. Tem Chagas. Elétrico. Porque além de Chagas ele tem coração. Beleza? Então é elétrico. Se o elétrico está normal, risco baixo. Forma crônica determinada. Se eu tenho uma alteração eletrocardiográfica, eu preciso avaliar a capacidade funcional. Uma classificação chamada New York Heart Association. Ah, doutor, você não vai saber sair na sede barra, vou chorar. Vocês já tiveram isso na tutoria, já? Então, você tem obrigação de saber. NIRA 1, 2, quantitativo de MEDs, né? Então, calma. MED, capacidade funcional do paciente de 40 anos e 70 kg de manter-se parado. 4 MEDs, capacidade funcional do paciente realizar ABVDs. Atividade básica de vida diária. Se o cara consegue banhar, pentear o cabelo, trocar de roupa na casa dele, ele tem uma capacidade funcional acima de 4 MEDs. Ele tem uma capacidade funcional de 2. Se ele consegue andar mais do que um quarteirão e se cansa aos longos esforços, ele tem uma capacidade funcional acima de 6 MEDs. 6 a 7 MEDs. É assim que vai complicar a sua prova. Quantitativo de MEDs, que eu posso misturar, classe crônica. Classe funcional 1. A classe funcional 3 é o cara que não consegue realizar atividade básica de vida diária. A classe funcional 4 é o cara que tem dispneia no pulmão. É assim que você consegue avaliar New York Heart Association.
Se vocês perceberem, a gente já falou sobre duas classificações de insuficiência cardíaca. Classificação evolutiva e classificação sintomatológica, que é a dispneia. Se o cara tem eletro anormal, classe funcional 1 ou 2, raio-x, fudeu. Eletro anormal, raio-x. Se eu tenho a classe funcional 3 ou 4, risco alto. Mas eu sempre preciso chegar no eco. Paciente de vocês, lá do postinho de saúde, eletro, raio-x. Rol e eco, deixa pro paizão aqui. Certo, minha galera? Mas é mais ou menos isso. Entende? Tá vivo? Foi bom. Ih, caralho. Porra. E aí, bora no grupo lá, manda os trinques. Porra. Vambora. Então, gente, mas é mais ou menos isso. Eu preciso entender. Então, se eu tenho classe funcional 1 ou 2, 3 ou 4, entra em risco. Radiografia de tórax, área cardíaca normal, fração de ejeção do ventrículo esquerdo normal, Holter, não tem taquicardia ventricular não sustentada, bom, eu vou dar alta para esse paciente. Eco, fração de ejeção reduzida, Holter, com taquicardia ventricular não sustentada, 6 a 8% de mortalidade por ano. Certo? A gente está falando sobre cardiopatia estrutural. Se vocês perceberem, trocando em miúdos, a gente está falando sobre miocardiopatia chagásica e cardiopatia chagásica arritmogênica. De novo? Eu estou explicando para vocês como é que vocês vão chegar no diagnóstico de uma miocardiopatia chagásica e de uma cardiopatia chagásica arritmogênica. Eletro veio anormal, esse paciente precisa passar pelo cardiologista. Exatamente por isso que eu estou no programa de Chagas, porque todos os exames são novos. O Holter é meu, por isso que ele está lá, certo? Belezura, meu povo. Diagnóstico clínico, anamnese, exame físico, vai ser uma clínica de insuficiência cardíaca ou vai ser uma clínica de uma arritmia. Ela pode ter tanto sintoma de baixo tempo, palpitação, como dispneia. É por isso que eu comento com vocês. Toda consulta cardiológica pesquisar o sim. Cardiologista, cirurgião da clínica. Ele pode não ter no braço, mas ele pode estar assintomático com um cardiológico, para mim está maravilhoso. Estou todo lá. Beleza? Alteração eletrocardiográfica. DRD com bedase muito específica. Alteração na repolarização ventricular, o sinal mais precoce. Já comentei com vocês. Alteração radiológica, cardiomegalia global, é o que eu vou ver no raio-x de tórax. O cara está no postinho de saúde eletrocardiografia, uma vez por ano. Teve alteração eletrocardiográfica, eletrocardiográfica ou radiográfica, ele precisa voltar para mim. Tanto a alteração eletrocardiográfica, eu também tenho neurocópio do eixo e eu vi que a onda R de D3 fica maior do que de D2. Onda S de D2, você está falando sobre o diagnóstico de bloqueio da divisão antero-superior esquerda. Bloqueio da divisão antero-superior esquerda. Qual que é? Critério diagnóstico, teria o desvio de eixo para a esquerda com S de D3 maior do que S de D2. Então, apesar do tropismo ser maior pelo ramo direito, o cara que tem Chagas e tem um bedase, eu já entro com ele aqui, ó. Eletro anormal, preciso do raio-x do eco. Acontece isso também. Não consigo afirmar que não seja de Chagas, entendeu? Ah, mas ele tem Chagas e hipertensão. Hipertensão é a principal causa de bedase. Sim, ele tem Chagas. Então, para eu saber se o bedase está vindo da hipertensão, se ele está vindo da doença de Chagas, eu teria que marcar um pedaço, não gosto disso. Alteração radiológica, teste sorológico eu passei para vocês. Exame complementar, acho que muito mais legal vocês entenderem nosso fluxograma do que da outra maneira. Ficar? Não, entende o fluxograma. Pega isso aqui e risca. Aprende a estudar. Para cardio, principalmente N2, pegar o fluxograma de hipertensão, aquele fluxograma todo bonitinho da diretriz nova, puxa o negócio, puxa a seta, não vai por texto. Chagas, pega isso daqui e entende. O que eu posso ter no eletro? A principal alteração, repolarização. E aí vocês vão aprender a estudar para o negócio ficar na cabeça de vocês. Isso aqui tem que estar na cabeça de vocês. Certo?
Mecanismo sorológico foi isso que a gente falou, né? O xenodiagnóstico é o meu padrão outro. Ele chega, por exemplo, eu tenho soro, discordância e o terceiro vem determinado. Exceção, de exceção, de exceção, de exceção. Hã? Fala. Alteração elétrica, por exemplo, se for uma alteração que não é clara, sei lá, sobrecarga de ED, mesmo assim também, tá? Se eu dou sobrecarga, eu preciso pedir o eco. Lembra? Sobrecarga é algo específico para a aqui. Toda sobrecarga deverá, a gente precisa prosseguir a investigação. Independente da etiologia ser Chagas. O que seria uma alteração eletrocardiográfica que eu não precisaria do paisão? Polarização ventricular. De resto, não precisa dali. Certo? Entendeu? Então, ARV, independente de parede, não precisa de mim. Bloqueio, sobrecarga, sei lá, FA, ataque arterial multifocal. Precisa de mim. A alteração de regulação, eu posso dizer que é indeterminada, então é cardíaca, eu posso tratar no ARV, até ARV, aí ARV. Pelo amor de Deus, né? Ensinamento. Não encaminhe paciente com alteração difusa ou inespecífica da regularização ventricular no eletrocardiograma que não tenha sintoma. Que é algo muito inespecífico. Certo? Quem você vai precisar com alteração de regularização? Olha. Alteração de regularização ventricular. Se eu tiver específico de uma, parei. E outra? Calma. Certo. Autosuspeita de doença de Chagas, 2 ou mais testes específicos. Doença de Chagas confirmada. Eletro de 12 derivações, raio-x, Holter e eco, a depender dessa indicação. Nesse momento eu consigo classificar em A, B1, B2, C1. Beleza. Trato gastrointestinal, antes de falar sobre o tratamento. Faltam só dois slides. Trato gastrointestinal, tem duas formas. Quais são elas? Eu tenho que resgatar aquelas do Velho Testamento para vocês voltarem e botar de novo. Muito bem. Eu tenho tanto o esôfago dilatado, que é o megaesôfago Chagas, quanto o megacolon Chagas. A gente faz rastreio com exame contrastado, seja exame contrastado de esôfago, estômago e duodeno, herede, ou enemopático em paciente que tem sintoma. Apesar de ser muito mais mórbido, é muito menos mortal. Então, se você perceber, aqui eu só vou avaliar sintoma depois. Eu já pedi rastreio. Por quê? Porque coração mata. Em trato gastrointestinal, a gente tem indicação de fazer rastreio. Por isso que é o caso que está de frente ao programa. A gente só tem indicação de fazer rastreio no paciente que tem sintoma. O que é sintoma de megacolon? Pode passar. O que é sintoma de megaesôfago? Tá vendo? É isso, hein, galera? Vocês estão tendo gasto agora. Parabéns para vocês. Então, assim, eu tenho uma classificação chamada classificação de Rezende para megaesôfago Chagas. Por que eu preciso saber disso enquanto cardiologista? Para saber quem que eu vou encaminhar. Eu acompanhava, quando eu fazia residência de clínica, no hospital de megaesôfago, no ambulatório de megaesôfago do HC. Quando eu aprendi no Telecurso 2000, a gente tinha indicação de fazer funduplicatura no megaesôfago grau 3. Hoje a gente tem uma tendência, desde o megaesôfago grau 1, desde que tenha sintomatologia, de eu vir e arrancar o final do esôfago do paciente. Então, desde o megaesôfago não é normal, precisa encaminhar para o gastro. Quem que eu vou pedir? O cara que tem sintoma. Megacolon é diferente. A gente tem uma tendência a fazer colectomia conservadora de maneira mais precoce. Então não precisa esperar o cara ter sintoma para eu arrancar um pedaço do intestino dele. Por quê? Porque eu tenho muito mais intestino que esôfago. Pensa na anatomia. Pensa Mobral que dá certo. Pô. Quantos metros de intestino eu tenho? E esôfago? Entendeu? Caralho. Vocês são bestalhados. Tratamento etiológico. Vambora.
Qual que é o tratamento etiológico para a doença de Chagas? Roxaga. O Nifurtimox, que é a segunda medicação, a gente não tem no Brasil ainda, tá? Provavelmente ele vai chegar depois que vê o tamanho do rombo. A gente está falando de uma medicação extremamente forte. A gente está falando de uma medicação que causa muito efeito colateral. A gente está falando de um remédio que 9 em cada 10 pacientes vai ter algum efeito colateral. Olha que merda. E é um remédio muito antigo. O principal efeito colateral do benzimidazol é de trato gastrointestinal. Tá. Aqui é que eu preciso que vocês entendam. A nossa indicação de tratamento etiológico era para Chagas agudas, criança. 2022, depois que percebeu nesse estudo que a gente comentou, eu tenho uma indicação consensual e não consensual. É essa a grande mudança. O que seriam essas indicações não consensuais? Forma crônica indeterminada ou forma cardíaca de trato gastrointestinal sem nenhuma contraindicação absoluta. Tá, o que seriam as contraindicações absolutas? Fração de ejeção do ventrículo esquerdo menor que 35, megaesôfago grau 3. Essas seriam as duas contraindicações absolutas. Existem algumas contraindicações relativas. Aqui eu estou falando sobre gravidez, aqui eu estou falando sobre alergia, e aqui eu estou falando sobre arritmia ventricular complexa. Então vamos lá? Quem que você vai tratar? Todo mundo. Exceto fração de ejeção do ventrículo esquerdo menor que 35, megaesôfago grau 3. A arritmia ventricular complexa entra como relativa. Por quê? Depois que eu tratar a arritmia, eu posso tratar etiologicamente. Gravidez, contraindicação relativa. Por quê? Depois que a buchuda deixar de ficar buchuda e deixar de dar leite para a criança, eu vou dar o benzimidazol. E qual que é o? Alergia. Porque eu posso fazer o tratamento e eu faço o tratamento com benzimidazol associado com exizinho. Hoje a gente tem uma tendência, é um estudo que eu estou participando, que compara a galera que toma o benzimidazol sem o antihistamínico versus a galera que toma o benzimidazol com o antihistamínico. Se eu reduzo esse tanto de efeito colateral com o uso do benzimidazol. Então hoje a gente tem uma tendência a indicar muito mais benzimidazol. Existe uma restrição por idade. Esse estudo que eu comentei com vocês, o critério de inclusão dele era até 50 anos de idade. Por epidemiologia eu consigo medicação para até 60 anos de idade. Então, desde que o paciente tenha menos do que 60 anos, essas são as indicações consensuais e não consensuais. Então, quem que eu vou tratar? Todo mundo. Quantas vezes? Você espera a cura sorológica? Você espera ver a sorologia diminuir? Por exemplo, estava com 1 para 1024 e agora está com 1 para 48? Não. A clínica é e sempre será soberana. O que acontece? O que vai mostrar prognóstico é sintoma. O cara pode ter uma sorologia de 1 para 1024, não ter sintoma nenhum, viver o resto da vida. O outro pode ter uma sorologia de 1 para 24, completamente sintomatológica, como de Chagas. Então, a positividade da sorologia não está relacionada com a gravidade da neuropatia. Parece muito com o quê? Soro. Né? Agora, no programa de Chagas, porque você faz o antistamínico, né? Só que esse paciente não volta para a gente para falar que ele teve efeito colateral e a gente não notifica o efeito colateral. Isso. Aí ele está com subnotificação de efeito colateral. Descobri que o Cristiane agora tem uma ficha específica para efeito colateral. Esse cara não volta. Aí é onde entra o postinho de saúde. O postinho de saúde tem que fazer buscativo. Quem precisa fazer buscativo? A gente tem que fazer saúde. Não vai saber. Ou cidade por cidade, casa por casa para perguntar. Uma coisa que eu adoro, a última coisa que eu preciso falar hoje. O que eu adoro? Dose. Qual que é a dose do benzimidazol? 5 a 7 miligramas quilo dia por 60 dias. Como que eu prescrevo, que eu não gosto de fazer matemática? Quantitativo da medicação vai ser a dose máxima diária, que é 100 miligramas de 8 em 8 horas. E quantidade de dias para tomar a medicação é o peso do paciente. Eu sei que ficou complicado. Mas o que eu estou falando é, o cara que tem 60 quilos, no máximo de 80, ele vai tomar 100 miligramas de 8 em 8 horas por 60 dias. Eu estou associando com lixizinha agora. E eu percebo, aí a opinião do especialista, a diretriz é para porra nenhuma. E depois que eu associei com o antistamínico, muito menos efeito colateral.
Qual que é o principal efeito colateral? Trato gastrointestinal, diarreia, náusea, vômito. O que faz com que eu descontinue o uso? Reação grave, dispneia, urticária grave. Certo? Entendi. Tem interação medicamentosa dele?